Olá, pessoal! Hoje vamos tratar de um tema que passou a ser obrigatório no gerenciamento de riscos ocupacionais: os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, conforme as novas exigências da NR1, integradas à NR17 de ergonomia. Com a atualização da NR01, ficou estabelecido que o gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger não apenas os riscos físicos, químicos e biológicos, mas também os riscos de acidentes, ergonômicos e, de forma expressa, os fatores psicossociais. Esses fatores psicossociais referem-se a condições e características organizacionais, sociais e relacionais do trabalho que podem levar a agravos à saúde física e mental dos trabalhadores. Isso inclui sobrecarga de tarefas, pressão por resultados, conflitos interpessoais, assédio, ambiente de trabalho hostil, falta de apoio da liderança, entre outros. A NR1, no item 1.5.3.2.1, determina que a organização deve considerar essas condições com base na NR17. Isso significa que toda empresa precisa olhar com atenção para a organização do trabalho, os postos de trabalho, o uso de ferramentas manuais e equipamentos, as condições de conforto e, principalmente, a forma como o trabalho é exigido psicologicamente. A avaliação dos fatores psicossociais passa a fazer parte das obrigações do Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, com destaque para o inventário de riscos e o plano de ação. A probabilidade de ocorrência de lesões ou agravos à saúde relacionados a esses fatores deve considerar tanto as exigências da atividade quanto a eficácia das medidas preventivas já implementadas. Nesse processo, temos duas ferramentas centrais: AEP, Avaliação Ergonômica Preliminar, AET, Análise Ergonômica do Trabalho. A AEP é obrigatória para todas as organizações, inclusive microempresas, EME, e empresas de pequeno porte, EPP, que estejam dispensadas do PGR. A AET entra quando a AEP identificar situações de risco que demandem avaliação mais aprofundada, ou quando houver registros de adoecimento relacionados ao trabalho. A empresa deve seguir alguns passos fundamentais na preparação do processo de identificação de perigos e avaliação dos riscos psicossociais. Verificar se será necessário contar com ajuda especializada. Envolver todas as partes interessadas, com clareza sobre responsabilidades e comunicação aos trabalhadores. Levantar informações detalhadas sobre o estabelecimento, atividades desenvolvidas, postos de trabalho, histórico de acidentes e dados de saúde ocupacional. Estabelecer prioridades iniciais, que podem começar por setores piloto ou atividades mais críticas. Definir os critérios de avaliação, como severidade, probabilidade, nível de risco e classificação. Preparar ou utilizar uma listagem de perigos ergonômicos, incluindo os fatores psicossociais. A seleção das ferramentas deve ser cuidadosa, considerando a adequação ao risco avaliado, a compatibilidade com a realidade da empresa, a fundamentação científica das metodologias, a capacitação das pessoas que irão aplicar as ferramentas. As formas de avaliação recomendadas incluem observação direta das atividades e diálogo com os trabalhadores, pesquisas padronizadas e questionários, de preferência anônimos, oficinas com moderação técnica, ou uma combinação desses métodos, desde que em ambiente de confiança e sigilo. Ao identificar a presença de riscos psicossociais, é obrigatório realizar a avaliação e classificação do risco, além de registrar todos os dados, no inventário de riscos, no plano de ação do PGR e, se necessário, em documento próprio como a AEP. Depois da avaliação, o processo segue para a implementação das medidas de controle e o acompanhamento contínuo, com adoção de medidas preventivas específicas, revisão periódica da avaliação de riscos, participação dos trabalhadores no monitoramento das ações. Um exemplo trazido no manual mostra uma equipe que trabalha em atendimento a clientes.
Foi identificada sobrecarga de trabalho devido a excesso de demandas, pressão por produtividade e volume elevado de interações. A consequência identificada foi risco de estresse, esgotamento e até adoecimento psicológico ou cardiovascular. A exposição era prolongada e intensa. O risco foi classificado como altíssimo. As medidas de prevenção adotadas incluíram 2 pausas regulares de 10 minutos por turno, implementação de um processo de priorização de tarefas, planejamento para redistribuição de carga de trabalho e maior flexibilidade nos horários. Essas ações foram formalizadas no plano de ação, com prazo de implementação, responsáveis definidos e registro das datas de execução. A fiscalização do trabalho já vem atuando sobre esse tema. As infrações mais comuns registradas em 2022, 2023 e 2024 foram ausência de plano de ação, falta de identificação dos perigos psicossociais, não elaboração do PGR, falta de inventário de riscos, ausência de medidas preventivas específicas, não realização da avaliação ergonômica preliminar. Além disso, foi constatada também a falta de integração entre os resultados da AEP e os documentos oficiais de gerenciamento de risco, como o inventário e o plano de ação. Isso tudo mostra que a avaliação dos fatores psicossociais não pode mais ser tratada como algo complementar ou informal. Trata-se de uma obrigação legal, mas, acima disso, de uma responsabilidade ética com o bem-estar e a saúde dos trabalhadores. Ignorar esses fatores significa deixar de lado o sofrimento silencioso, que muitos profissionais enfrentam todos os dias. E isso tem consequências sérias: adoecimentos, absenteísmo, perda de produtividade, conflitos internos e, em casos extremos, afastamentos prolongados e até ações judiciais. Promover um ambiente saudável, onde as pessoas são respeitadas, ouvidas e protegidas do adoecimento mental, é parte da cultura de segurança que queremos ver nas empresas brasileiras. Finalizando, o gerenciamento dos fatores psicossociais exige planejamento, escuta ativa, ações práticas e acompanhamento constante. E o mais importante, deve contar com a participação direta dos trabalhadores, pois ninguém melhor que eles para dizer como está o ambiente de trabalho. Se esse conteúdo foi útil, compartilhe com sua equipe, discuta com o CSMT da sua empresa e ajude a transformar o ambiente de trabalho em um lugar mais seguro e saudável para todos. Muito obrigado pela atenção e até o próximo DDS.